Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai receber a Karen, uma fonoaudióloga, e ela é aluna. Já vi aqui que ela mandou a solicitação, já vou aceitar, Karen. Hoje é uma live onde a gente tira dúvidas, conversa sobre a experiência de cada um, sobre os tópicos do curso e muito mais sobre a nossa prática clínica, onde é de muitas perguntas e respostas. Karen, envia novamente o convite, por favor, porque ele apagou aqui. Já vi que... deixa eu olhar aqui. Pronto! Tudo bem, Karen? Seja muito Bem, você? bem-vinda. Tô bem também. Você tá Obrigada. me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá? Eu tô também. Ah, Pessoal, então vocês estão nos ótimo. ouvindo bem? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É uma live onde a gente vai conversar, tirar dúvidas. Então, podem também mandar as dúvidas de vocês nos comentários. Karen, você é de onde? Eu sou de Goiânia, Paraná. Nossa, que longe! E você Imagino. atende aí? Você tem seu Isso, atendo consultório, atende aqui alguma e clínica? atendo em uma clínica aqui, né, na minha cidade, e em algumas cidades vizinhas também, né, na região aqui também atendo. Que legal. E você atende várias áreas ou só fala, linguagem infantil? Atendo fala e linguagem, a parte de disfagia também, né, e atendo áudio ocupacional. Que bacana! E o que que te levou a comprar o curso meu, a querer aprender mais comigo? Quais que são as suas maiores dúvidas hoje na prática de fala e linguagem clínica infantil? Então, eu já segui a página, né, há algum tempo, e aí participei do workshop que você fez, e foi sensacional o workshop. Eu falei, eu preciso desse curso, foi muito bom. Até já Obrigada! comecei, então aí já até Que comecei a fazer alguns bacana! módulos do curso, né? Mas foi assim, mais pelo workshop mesmo, pelo que você conseguiu mostrar pra gente nesse workshop. Que bacana! E você tem alguma dúvida bem específica da sua prática, de algum paciente que você gostaria de me perguntar, que eu possa te ajudar? Uhum. Então, agora tem aparecido muitos casos, né? Eu acho que os pais estão ficando mais em casa com os filhos por conta da pandemia e tudo mais, né? Então, o pessoal está começando a observar mais essas crianças. Então, Uhum. a maior demanda que estão aparecendo são crianças de 2 a 3 anos, normalmente crianças que falam bem pouco, né? Poucas palavras, e esses pais ficam muito na dúvida se levam ou não, né? A gente já sabe que o melhor é avaliar, né? Sempre optar por avaliar, tanto por nós, quanto encaminhar para outros profissionais também, neuro, áudio, né? Inclusive. Mas, assim, Sim. a gente fica pensando a partir de quando a gente deve começar a tratar essa criança, né? Quando que nós fonos vamos entrar? Porque às vezes aparece uma criança de 2 anos e um mês, 2 anos e 2 meses, 2 anos e três, 2 anos e 8, e as dúvidas são as mesmas entre os pais, né? Então eu queria saber assim, Sim. quando que você começa a tratar essa criança? A partir de quando e a partir de quê? Então, uma criança pequena que está com um ano e meio, dois anos e meio, e que já surge uma dúvida nos pais: será que está falando bem? Não está? Poderia estar falando mais? Ele já entende tudo, mas fala pouco.
Nesse momento, eu não penso em intervenção, mas eu penso em estimulação. Então, eu já coloco essa criança em estimulação. Só que conforme você vai ver lá no curso, essas crianças pequenininhas, às vezes eu sugiro 5 ou 10 sessões. Por quê? Não quer dizer que eu estou fazendo uma terapia sem uma prévia de alta. Não, eu estou estimulando. Eu tenho 5 ou 10 sessões para estimular essa criança. Após estimular, tanto ambientalmente quanto intrínseco diretamente a essa criança, nós vamos ver a evolução dela. Então, a gente vai partir para o pensamento que essa criança precisa ou não de uma intervenção mais direta, e sim de uma terapia. Então, esse início eu chamo de sessões diagnósticas. Então, para mim, tem sido primordial estimular essas crianças pequenininhas, até por conta do contexto que a gente está vivendo. Essas crianças não estão tendo escola, e a escola é um ambiente rico para elas, né, serem estimuladas, não só na fala e na linguagem, mas no que antecede a fala e a linguagem, que é no brincar, na interação, na compreensão, na percepção. Então, elas não estão recebendo esse estímulo. Então, elas estão sendo privadas. Então, de alguma forma, a gente precisa estimular. E está sendo muito mais seguro estimular na terapia, na sessão com a fono, do que levar para uma escola assim que abrir. Né? Então, muitas das minhas crianças não vão voltar mais esse ano para a escola e os pais estão optando por colocar na terapia para estimulação. Então, já pode estimular. E aí você vai... Pode falar. Então, é o que tem acontecido bastante, né? Que os pais têm dito que não vão, mesmo que retornem às aulas, como essas crianças são muito pequenas e elas não estão em idade escolar, digamos, né? Eles não vão retornar. Então, por isso que eles estão com essa preocupação. Porque, normalmente, quando eu pego uma criança, né, de 2 anos e pouco, a primeira orientação que eu dou para os pais é que eles coloquem num ambiente com mais crianças. No caso, uma escola, né, um clubinho, uma creche, né? Para que essa criança tenha a oportunidade de ser estimulada. Só que agora a gente não está tendo, né, isso. E assim, até mesmo antes da pandemia, eu já fazia algumas sessões diagnósticas, até para eu poder observar como que os pais brincam com essa criança, como essa criança ela está sendo a rotina dela, e saber com essas 5 sessões o que eu posso dar de orientações aos pais para que essa criança siga e depois de um tempo retorne para mim. Tá? Então, até antes mesmo da pandemia, eu sempre fazia assim. Por exemplo, já tiveram crianças que eu marquei uma, 2 sessões só com os pais. Que, de fato, na primeira consulta, eu observei que a criança tinha todos os comportamentos que antecedem a fala e a linguagem, mas havia muito mais questões ambientais a serem ajustadas. Então, eu fazia algumas sessões só com o pai e com a mãe. E aí eu ia acompanhando. E é maravilhoso, porque tanto a criança que tem algo mais intrínseco a ela de alteração, quanto aquela que está simplesmente com um atraso e precisando de uma estimulação, a gente sempre vai trabalhar no ambiente. Eu sempre digo, quando a gente modifica primeiro o ambiente e a gente vê respostas na criança, uma direção mais certeira, né? Hoje mesmo, agora, meu último paciente, eu recebi eles na primeira consulta e já na primeira consulta passei algumas orientações para a rotina. Eles passaram aí quase 1 mês e meio porque eu não tinha horário. Vieram hoje para começar o tratamento e em 2 semanas os pais já falaram que viram mudança. Mas mudança por quê? Porque os pais começaram a mudar pequenas coisas na rotina. Então, essa questão da pandemia está sendo muito legal para os pais aprenderem, para os pais observarem mais e darem até mais valor a essa comunicação da criança e não só a fala, né? Eu digo muito a comunicação, porque falar, às vezes os pais querem que a criança fale, mas na verdade tem que haver uma comunicação, uma interação, uma imitação, o brincar, muita coisa que a gente pode ensinar esses pais. Então, pode sim fazer algumas sessões já, tá? Vai ajudar bastante.
No caso, essas sessões diagnósticas, então, seriam as orientações para os pais, e aí você iria observar como esses pais interagem com essa criança, para aí conseguir ajustar algumas coisas para eles. Seria isso? Não interagem, mas o quanto que os pais conseguem colocar as orientações que eu passo na rotina deles. E o quanto que a criança está respondendo a isso. Então, eu ensino os pais como estimular a fala e a linguagem da criança na rotina. Na hora do banho, na hora de escovar os dentes, na hora de comer, né? Trabalhando a linguagem da criança. E com isso, estimulando a saída. Porque muitas vezes os pais na rotina, eles acabam fazendo as coisas para a criança. Muitos pais, quando a gente fala de estimular a fala, como que você estimula a fala do seu filho? Ah, eu pergunto para ele o que é isso? Porque na cabeça dos pais, os pais sabem que a criança sabe que é isso, porque ela pega o copo e bebe água. Ou então fala, você quer água? E ela dá o copo, ela sabe da função que é beber. Mas a função corporal e visual é diferente da mental. A gente tem que construir essa imagem mental associada com o som na cabecinha da criança, para que saia. Então é isso que eu vou ensinando os pais a fazerem na rotina, não na interação de um brincar. Claro que entra ensinar os pais como eles podem brincar com a criança, porque aí entra uma outra questão. Os pais, eles são mais observadores, eles não sabem como brincar. Então, por isso que essas sessões, elas são muito ricas, porque a gente sabe que a gente estudou. Não é errado os pais saberem disso, não saberem, né? Então, eu vou ensinar os pais como brincar, que, na verdade, o adulto tem que ser o ativo, tem que ser o condutor da brincadeira, e não a criança que conduz, né? É o adulto que tem que criar situações para a criança pensar, para a criança interagir. E a tendência é os pais sentarem ao lado da criança e brincar como a criança brinca. O pai é o passivo. Então, assim, nunca há um novo aprendizado no brincar. E aí é onde eu ensino os pais a trazerem coisas da rotina para o brincar, situações, problemas para a brincadeira, porque a gente já está estimulando até os processos cognitivos nessa criança. Entendi. E um outro caso, na verdade, esse é um caso específico que me apareceu, né? Normalmente, quando a gente pensa numa criança que ela iniciou o processo de fala, já falava algumas palavras, mas de uma hora para outra ela começou a regredir. Primeiramente, a gente vai pensar em um caso neurológico, alguma coisa assim, por conta da regressão. Mas o ambiente familiar ter mudado, o fato da criança ter deixado de conviver com os amigos da escola, isso também pode atrapalhar nessa fala, né? Pode acontecer essa regressão. E está sendo bem comum com essas crianças pequenininhas. Falavam algumas palavras e deixaram de falar, por conta da mudança mesmo da rotina. Os pais estão mais em casa, não tem mais aquela rotina, às vezes, de ir para um parquinho, de ir para algum ambiente com mais crianças. Então, essa criança, como os pais passam mais tempo em casa, eles estão tentando também se adaptar a essa nova rotina, acaba que os pais voltam para aquele comportamento mais infantilizado. Infantilizam a criança. Então, às vezes, até os próprios pais, sem perceberem, eles regrediram em algum comportamento com a criança. Algo que a criança já estava dando sinais de querer fazer sozinha, acaba que na rotina os pais vão e antecedem. Por quê? Porque os pais estão mais dentro de casa. Então, pode sim acontecer. Mas também vale a pena investigar questões de otite, é muito comum, tá? Algumas crianças estarem com otite nessa época do ano, agora que está tendo essa mudança. Por exemplo, a maioria agora de umas crianças que eu atendi estavam com um dos ouvidos tampadinhos, né? Tiveram que fazer limpeza. Então, isso também pode influenciar e aí é algo mais intrínseco à criança. E aí, é sempre observar a flexibilidade cognitiva dessa criança. Como ela está reagindo a ambientes novos na sessão, quando ela chega, aos brinquedos. Porque por mais que ela regrediu, deixou de falar algumas palavrinhas,
pode observar que algumas questões comportamentais ela também regrediu. E aí, a partir dessa estimulação mais corporal e mais comportamental em casa, que a gente volta a estimular essa criança para a fala. Normalmente os pais relatam mesmo que até esse caso, que regrediu o fato, por exemplo, já estava conseguindo tirar a fralda e agora voltou tudo novamente. A criança voltou a não pedir, né? Porque foi uma regressão. Então, realmente, alguns outros comportamentos voltaram. Até na alimentação. Se alimentava de uma forma e agora já começa a se alimentar de outra. Já não aceita alguns alimentos. E aí é a parte onde eu continuo fazendo o que eu já fazia antes da pandemia. É criar estratégias para essa criança e para essa família na rotina. Então, vamos lá, essa criança, ela já ajuda a colocar a mesa? Ela já ajuda a fazer o café da manhã? Ela já ajuda a colocar a comida no prato? Ou então, se a criança está mais ainda infantilizada, ou tem menos idade, eu peço para que a mãe comece a colocar essa criança para fazer as coisas na mãe. Então, vamos lá, ela vai escovar os seus dentes, ela vai pentear o seu cabelo, ela vai escolher a sua roupa, você vai dar 2 roupas e ela vai escolher. Só o fato da criança pequenininha escolher o brinquedo, escolher a roupa, isso já é uma flexibilidade cognitiva que dá a ela uma autonomia e uma independência corporal. Então, eu continuo nas mesmas estratégias na rotina. Entendi. Muito bem. Acho que tem um pessoal que fez umas perguntas aí para cima. Eu acho que, assim, quando você, além dessa, você vai orientar os pais na rotina de casa, a sempre colocar, não só na brincadeira, então, por exemplo, mesmo que é uma criança bem pequena, a colocar ela opções para que ela consiga ajudar, para assim estimular, seria essas, além da gente orientar, né? Para os pais, questão de brincadeira, eu ensino como eu faço a brincadeira. Mas eu não cobro deles brincar com a criança, sabe? Porque tem pais que não gostam, não tem perfil para brincar e não tem problema nenhum, sabe? A criança, ela precisa de proteção, ela precisa de amor, ela precisa de atenção. E isso dá para os pais fazerem na rotina, né? Então, assim, eu não cobro brincar, mas eu ensino os pais como eu brinco. E aí, quando os pais têm uma oportunidade de brincar com a criança, eles vão lembrar da forma como eu brinco. Então, meu objetivo sempre é modificar a rotina da criança. E ensinar os pais como eles podem estimular essa criança na rotina. Com objetos do dia a dia, tanto que nas minhas terapias eu uso muito objetos, não são brinquedos. Porque a criança, ela brinca na rotina. Ela brinca. Eu costumo, por exemplo, agora tem alguns pais de pacientes autistas, né? Que a gente não está conseguindo trazer para a clínica por conta de horário, por conta da pandemia. Então, eu estou trabalhando bastante essa parte do teleatendimento. E como os pais também estão preocupados em tirar de casa, eu sempre oriento eles a usar bem isso. Por exemplo, ao invés de usar a fruta, a imagem da fruta, usar a fruta real para criança, né? Ao invés de usar uma mesinha de brinquedo, usar a mesa da casa. Sempre usar tudo que tem na casa para conseguir fazer. Uma que os pais também evitam de ficar comprando várias coisas, né, para criança e tal, e conseguem utilizar o que eles já têm. Por exemplo, do banho, né, que nem você falou, o banho, a hora da alimentação, tudo isso é importante para eles poderem estar estimulando essa criança. É isso mesmo, Karen. Tem mais alguma dúvida que eu posso te ajudar em algum caso? Aproveita. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Eu vou respondendo aqui do pessoal. Isso. Não, mas pode fazer se você já tiver alguma aí. Tá. Quando você pensa, quando você vai avaliar essa criança, é claro que a gente não consegue ter um roteiro de avaliação, mas, por exemplo, o que você acha mais quando uma criança tem de 2 a quase 3 anos,
o que seria mais necessário é estar presente nela. Por exemplo, uma criança que está com falta de contato de olho. Quais seriam as funções que deveriam estar mais presentes nessa época da criança? Para que ela consiga ter essa melhora na estimulação dela. Com 2 anos, a gente já espera a combinação de palavrinhas, né? Essa criança com 2 anos, ela já está combinando. A fala acontece a partir de 1 ano até 1 ano e 8 meses. Então, com 2 anos, essa criança já tem que estar combinando palavrinhas. Combinando palavrinhas já mostra que ela tem que estar com uma interação, uma imitação, ela tem que estar com uma memória de reproduzir coisas da rotina na brincadeira, principalmente a troca com o outro, é naquela fase em que a criança repete tudo, ela é curiosa, né? Porque aos 2 anos é um salto que essa criança dá na comunicação. Então, quando a gente recebe uma criança que aos 2 anos ela está falando, mas ela não está mantendo essa comunicação, essa interação, essa imitação, a gente vai pensar nos degraus, a gente vai para um degrau anterior. O que é esperado para 1 ano? Mais simbolismo, mais imitação, mais interação. O que é esperado para criança de meses? Contato visual, né, o toque, o aceitar o outro. Então, a gente vai trabalhando esses degraus anteriores, independentemente, cara, da idade. Às vezes você vai receber uma criança com 3 anos, que você vai ter que trabalhar com ela questões que são esperadas para 1 ano. Porque ainda está defasado, tem lacunas nesse comportamento da criança que impedem com que ela mantenha um diálogo. Né? A gente quer que essa criança ela mantenha um diálogo, ela consiga, mesmo que com pouquinhas palavras, estar inserida no contexto, porque é isso que a fala traz para a criança. É uma inserção dela no ambiente. Então, quando ela não tem uma fala e uma linguagem funcional, ela não está inserida no ambiente. Então, como que essa criança pode ser inserida no ambiente sem ter uma fala ainda? É isso que a gente vai pensar, é isso que a gente vai trabalhar. Agora, se parte da criança não tem interesse em estar inserida no ambiente, a gente tem que observar se é uma questão mais intrínseca, cognitiva, ou é uma questão mais ambiental, de proporcionar a essa criança possibilidades para ela se sentir inserida no ambiente. Então, a gente vai fazer isso independentemente da idade, assim que a criança apresentou qualquer dificuldade na comunicação. Teve um outro estudo que eu estava fazendo de um outro curso que falou bem isso, das diferenças entre a comunicação, a fala e a linguagem, né? Porque os pais chegam pra gente muito preocupados com a fala. E aí a gente tem que passar para eles, né, realmente, o que é cada coisa, o que é a comunicação, o que é a linguagem, o que é a fala, né? Porque a gente precisa de todas elas harmônicas para que isso aconteça, né? Porque só a fala solta não faz sentido para a criança, né? E a fala é o resultado de uma boa linguagem, né? Aquela criança que de fato tem uma alteração só na fala, a linguagem dela está boa. Então ela tem necessidade de estar inserida no ambiente, que é o caso da apraxia, né? Mas dessas crianças pequenininhas, a gente tem que olhar muito mais para a linguagem, porque é a linguagem que dá a ela condições de ser inserida no ambiente, mesmo ainda sem a fala oral. Então é isso que a gente vai trabalhar, os aspectos de linguagem, porque a linguagem é eu transmitir uma ideia para outra pessoa. E aí vai depender da forma que eu transmito. Eu posso transmitir a minha ideia ao outro corporalmente, por meio de expressão, por meio de desenho. E aí, quando eu tenho sucesso em transmitir a minha ideia ao outro, tem uma comunicação. Então, os pais também, eles precisam entender essa comunicação. Mesmo que a criança se comunica muito corporalmente, é por meio da valorização desse comportamento não verbal e de alguns comportamentos ensinando o verbal para essa criança que vai dar a ela condições de ter uma boa comunicação. Muito bem. Você falou ali agora da apraxia, né? Algum módulo do curso fala sobre apraxia?
vai ter uma aula nova, tanto de apraxia quanto de ADL. Você vai ver lá no finalzinho do curso, tem aulas em breve. E aí eu vou explicar o que eu entendo sobre apraxia, né? Você vai ver que o curso é muito a minha prática. Então, eu não sou uma expert em apraxia, como várias fonos aí que eu adoro. Eu não estudo só apraxia, mas eu trato. Eu tenho crianças com apraxia. Então, eu vou trazer para o curso a minha prática, a minha experiência. Aí vai ter, sim, essa aula Muito com bem. vídeos também. Tem uma colega que está assistindo a live, né? E ela até comentou sobre essa parte da apraxia. Eu acho que ela deve ter feito alguma pergunta aí sobre isso. Tá, eu vou olhar aqui as primeiras, tá? A primeira é da Cláudia. Tá Quando a bom. dificuldade está relacionada ao frênulo lingual, na maioria dos casos, a terapia é suficiente ou necessita de cirurgia? Cláudia, quando há uma limitação do frênulo, eu peço que veja sim a questão da cirurgia, tá? Para mim é primordial, tá? Eu não sou muito assim de ficar fazendo exercícios para que esse frênulo se solte, até porque a gente vai ter que esperar muito bem um comportamento da criança para ver essa imitação. E vamos precisar muito da disposição e motivação da criança para fazer os exercícios. E isso é muito difícil antes dos 5 anos. Então, eu sugiro sim, o quanto antes, a frenectomia, tá? Para que eu possa iniciar a terapia. Eu também não inicio quando há aí um frênulo encurtado e questões de alteração de fala. Alguma orientação para uma criança de 3 anos e meio que fica repetindo o nome daquilo que ela quer e também não entende ao comando dos pais? Bom, Cristina, eu não sei se você é mãezinha ou se você é fono. Se você for mãe, eu sugiro você procurar avaliações, tá? Para essa criança, porque aos 3 anos e meio já não é mais esperado repetição. Já é esperado até um pensamento um pouco mais complexo, fora da situação atual. Essa criança já imaginar situações que eu apenas digo. Por exemplo, eu dar dicas de alguma coisa e ela já identificar sem uma pista visual. Então, aos 3 anos e meio, uma criança que repete e que não atende ao comando, precisa de uma avaliação porque está atrasada, tá bom? E pode haver aí algo sinalizando um transtorno, porque quanto mais tempo se afastar do que é esperado para a idade, as habilidades dessa criança, vai sendo mais coisas para a gente trabalhar, tá bom? Agora, no caso, se fosse fono, eu sugiro trabalhar bastante essa compreensão da criança, essa interação, essa imitação, que no caso, né, é a ecolalia, essa criança que apresenta ecolalia. A gente vai trabalhar muito com expressão, com associando o visual com o auditivo, fazendo essa criança pensar e partir de onde ela está, o que ela já entende, o que ela já faz. Né? Então, a gente tem que fazer uma listinha do que essa criança já faz e já entende. E a partir disso, a gente vai fazendo perguntas, a gente vai mostrando para ela. Ela já sabe que uma banana é amarela. Então, você vai falar, a banana é azul? Aí, se ela repetir, é azul, você vai falar, a banana é amarela ou azul? E aí, você vai estimulando. Azul? Por meio da expressão, você tem um estranhamento. Então, você vai trabalhar bastante também com essas crianças que têm ecolalia, o estranhamento por meio da expressão facial. Ela entende que isso aqui é uma expressão de dúvida, né? Porque você não vai trabalhar só o auditivo com essa criança que tem ecolalia. Você vai trabalhar a expressão também, para ela começar a entender quando ela está dizendo algo que não está correlacionando aí bem, tá bom? Como vocês estão fazendo os atendimentos com máscara e protetor facial? Eu estou fazendo como eu me sinto bem. Não quero falar disso, tá bom? Cada um tem um jeito de fazer, eu não me exponho, depende muito da criança, dos pais, ok? Já atendi casos onde os pais me procuram para realizar terapia em crianças de 24 meses, com a queixa de atraso de fala, porém, ao descartar hipóteses como perda auditiva, até entre outros, durante as terapias, percebi que somente a estimulação era insuficiente, dava a impressão de que estava somente brincando com a criança sem ver maiores evoluções.
Tenho dificuldade em direcionar terapia para crianças muito novinhas. Aqui não tem o seu nome. Maísa, tem sim. Maísa? Tem sido muitas dúvidas de fonos nessa questão e é algo que eu adoro, essas crianças pequenininhas. Uma coisa que eu vi que fez muita diferença é o meu espaço. Antes eu não tinha um espaço específico para essas crianças pequenininhas. Então acabava que o meu ambiente tirava muito a atenção delas. Hoje, como eu tenho uma sala bem restrita, onde não tem como ela sair, não tem muitos estímulos visuais, é só eu e os brinquedos, sabe? Eu consigo melhor direcionar essa criança. Então, observa seu ambiente, como está, tá? E outra questão, assim, quando você sente que essa criança não está te respondendo, observa o que ela está tendo corporalmente. Como está sendo esse desenvolvimento corporal dela? O corporal, gente, enquanto ele não amadurecer, essa criança sentar, essa criança olhar, essa criança imitar, é isso que a gente vai ter que trabalhar. Só que existe uma linha muito tênue nisso. Por quê? Porque quem trabalha corporal e quem trabalha aspectos sensoriais é a TO. Então a gente precisa entender qual é o momento de orientar os pais sobre a importância da TO. Se os pais não podem pagar 2 profissionais, você vai priorizar em algum momento a TO, porque esse corporal vem antes da fala e da linguagem. Agora, você pode fazer algumas sessões para ver se você vai conseguir trabalhar isso. Eu consigo, mas por quê? Porque eu estudei bastante desenvolvimento corporal, eu tenho estratégias corporais, e aí uma das estratégias é você ter várias estratégias que vão chamar a atenção dessa criança. E essas crianças pequenininhas, você não vai querer que ela faça um jogo, que ela dê aquela função para aquele objeto, né? Você quer o quê? Interação e imitação, porque é isso que está faltando para ela adquirir a fala e a linguagem. Então, nas suas estratégias, com os seus objetos que você tá lá guardadinho, vocês viram hoje nos meus stories, eu tenho um baú cheio de estratégias, caso meu plano A não dê certo. Mas qual é o meu objetivo? Interação, imitação, contato visual, imitação verbal ou só imitação corporal. Tem crianças que chegam para mim que não tem imitação corporal. Eu vou querer imitação verbal? Como? Não tem como. Eu quero imitação corporal. Primeiro, então é isso que a gente tem que saber. Qual o degrau que é o que eu vou trabalhar para alcançar o próximo? Então, é imitação verbal? Então, essa criança já tem que estar muito bem na imitação corporal, tá? Ainda não tem imitação corporal, você vai trabalhar interação. Não tem interação, você vai trabalhar contato visual. Não tem contato visual, você vai trabalhar esse desenvolvimento corporal. Só que aí é saber qual é o momento de uma outra profissional que tem uma especialização nisso te ajudar, tá bom? Então, algumas crianças, logo no início, eu já explico isso para os pais. E às vezes eu nem inicio a terapia, eu aguardo primeiro esses profissionais trabalharem. Tem mais alguma pergunta, Karen? É você hoje que pode fazer perguntas. Pode Não, continuar? posso ir daqui? Pode. Eu atendo uma criança de 2 anos que apresenta a linguagem em desenvolvimento adequado. As falas estão bem atrasadas. A criança pouco se comunica de forma verbal. Então, apresenta a linguagem em desenvolvimento. Essa criança entende tudo, mas não fala. E aí é que você vai ver. Ela tem intenção de falar? Ela tenta pelo menos falar? Ela olha para sua boca? Quando você muda os comandos, que você só não fala assim, cadê o cachorro? Mas você fala, cadê o bichinho que late? Cadê o animal fofinho que mora na casa? Quando você começa a dar pistas fora do contexto e fora do que essa criança já conhece, ela entende? Então, tem que se certificar muito bem se essa linguagem realmente está dentro do padrão do esperado, tá? Para aí sim você falar que é uma terapia especificamente de fala. Aí, terapia de fala, você vai ter que ver como que tá a coordenação da ressonância, junto com a voz, junto com a articulação. Porque algumas crianças têm uma dissincronia nessa combinação. Então, ela sabe o que ela quer falar, mas não vem.
Então a gente começa a estimular mesmo com estratégias mais de prompt, mais de toque, mais auditivo e visual junto, mais tátil sinestésica. Aí entra a terapia de apraxia, tá? Ou desenvolvimento motor de fala, tá bom? Se os meus atendimentos são uma vez na semana por 1 hora, sim. É necessário esperar uma idade específica para o diagnóstico de apraxia? O ideal é você aguardar aí até uns 3 anos e meio, 4. Por quê? Para a gente dar um diagnóstico de apraxia, a gente tem que pelo menos ter uma amostra de fala dessa criança. Então, a gente não precisa esperar o diagnóstico para estimular. Crianças com 1 ano, você já pode ver sinais que ela está tendo dificuldade no desenvolvimento motor de fala. E aí você já pode estimular, tá? E aí você vai estimulando para ver a resposta dessa criança. E aí você vai vendo como que vai se dando a fala dessa criança. Ela tem intenção, essa linguagem está evoluindo muito mais que a fala. Essa criança, ela tem intenção de fala, mas ela não consegue. Essa criança tem uma incoordenação. Essa criança repete só os mesmos sons. Essa criança não consegue brincar com os sons. Então, são várias características. Sugiro o livro, tá? Como tratar a apraxia de fala. Lá tem várias coisas, mas é muito na prática. Quando você vai estudando a teoria e vai atendendo crianças, sem medo, você fala, poxa, eu já vou estimular o desenvolvimento motor dessa criança, eu já vou estudar como tratar a apraxia, né? Isso já vai te dando condições de ajudar essa criança, tá bom? Eu já também me antecipo, às vezes, para os pais, o que é apraxia, o que é um atraso motor, por que eu estou fazendo uma terapia mais com toque, por que eu estou fazendo uma terapia mais direta com a criança. E aí tudo isso a gente também tem que observar se a criança pequenininha ela aceita esses toques, se ela tem essa imitação, para que tudo isso fique mais direcionado no nosso tratamento. Por isso que até mesmo uma criança com apraxia, a gente não pode descartar essas questões de linguagem sensoriais, tá bom? Meu filho tem 3 anos e não fala nada. Devo me preocupar? Gabriela, você tem que ficar atenta. Pode sim já procurar uma avaliação, tá bom? 3 anos já é para estar falando. 3 anos, na verdade, já é para estar contando historinhas pequenas, tá bom? Quando uma criança com 5 anos ainda usa chupeta mamadeira e apresenta desvio fonológico, não foi conseguido a retirada da chupeta, continua com a terapia para imposição dos fonemas? Eu não continuaria. Até porque essa chupeta, ela já não está mais só uma questão estrutural interferindo aí. Tem uma questão emocional também que infantiliza essa criança. E um dos aspectos para aquisição e amadurecimento fonológico é o amadurecimento dessa criança, né? Então, eu sempre, nas questões de desvios fonológicos, eu vou ver o amadurecimento emocional e também cognitivo dessa criança. E uma criança que aos 5 anos chupa chupeta, provavelmente ela está um pouco imatura emocionalmente. Então, eu vou pensar em estratégias para serem trabalhadas junto com uma psicologia, tá? Vou tentar outros meios, mas 5 anos com chupeta, não. Mas é de profissional, tá? Cada um faz o que achar interessante. Acho que acabaram as perguntas. Larissa, eu fiz a pergunta sobre o frênulo. Minha criança já tem 5 anos. Eu já respondi do frênulo, né, pessoal? Eu tenho uma paciente de apraxia online, não gosta muito da interação. Tem alguma coisa que possa fazer para ajudar? Nina, eu não estou fazendo teleatendimento, então nem tenho estratégias, até porque eu não consigo ver muito essa interação, mas eu sei que tem fonos, tá tendo muito sucesso, então eu não sou a melhor pessoa para te orientar nisso, tá bom? Agora, se for presencialmente, é comigo. Crianças com TEA e apraxia, eu acho um desafio devido à dificuldade de uma terapia. Sim, porque assim, a criança com TEA e apraxia, você não vai conseguir trabalhar a apraxia se você não desenvolver nessa criança flexibilidade cognitiva e interação. Por quê? Porque como que ela vai te imitar para fazer os movimentos se você usa plus hand, dedinhos ou multigestos, né? Ou então, como que essa criança com uma dificuldade de flexibilidade cognitiva e de interação, ela vai deixar você tocar ela
para fazer o método prompt. Então, a criança com autismo, por mais que os pais querem a fala, a gente tem que trabalhar esses aspectos mais cognitivos e de linguagem antes. E essa criança estar sendo trabalhada numa TO sensorialmente para a gente começar a trabalhar o sensorial dentro da boca, do rosto, do toque, tá bom? E é difícil porque a gente tem que aguardar e não depende só da gente, sabe? Mas até com essas crianças pequenininhas, a gente tem que saber o que depende da gente, o que depende da família, o que depende de outros profissionais, né? Porque se os pais chegam pra gente querendo que a criança fale e a gente fala, não, eu vou fazer essa criança falar, e tem muitas coisas que não dependem da gente, é frustrante para nós e a gente vai estar sempre achando que a gente está fazendo alguma coisa errada. Então, é você perceber, eu estou trabalhando essas questões todas juntas, eu sou a que direciono, eu sou a que falo, olha, família, faz assim, escola, faz assim, terapeutas, preciso de vocês me ajudando nisso e nisso. Só que a gente sozinha não faz milagre, a gente sozinha não faz tudo, sabe? A não ser em casos muito simples, e aí o simples é maravilhoso, né? Mas são os casos difíceis mesmo que fazem a gente aprender, tá bom? O método que eu disse para trabalhar para apraxia é o prompt, mas tem os nacionais, o plus hand, tem o dedinho, os multigestos, tá bom? Então é isso, acho que eu respondi todo mundo. Tem mais alguma coisa? Vou fazer mais uma. Pode fazer. Quais as orientações que você daria para esses pais com essas crianças de atraso de fala? Orientações além da rotina, você fala? Isso, uhum. No caso, atraso de fala, você fala mesmo. Né? Que a gente de tem linguagem, que saber, né, no caso. Então, de linguagem, as orientações para os pais vão ser essas que eu te falei no início da live, sempre para a rotina. Eu sempre pergunto assim, qual a primeira coisa que a criança faz no dia? Como que ele acorda? Eu quero saber detalhes mesmo. Igual hoje, uma das minhas crianças, a mãe falou, ó, ela acorda e me chama para descer a escada. E aí eu perguntei, como que vocês descem? Ah, eu desço com ela no colo. Ah, então na manhã vocês vão tentar descer juntos imitando um animal. É uma coisa nova, é uma interação. E principalmente mudando a flexibilidade dessa criança. Ah, então aí na hora que vocês descem, para onde que vocês vão? Nós vamos para a cozinha. Como que é esse momento? Ah, eu vou fazendo o meu café e aí o pai, o marido que estava na sessão também, ele vai fazendo o leite. E a criança vai no colo dele? Não, então você vai colocar ela sentada ou então você já vai pôr ela no chão para ela te ajudar a fazer o leite. Então eu vou pegando coisas na rotina bem particular dessa família e vou mudando algumas coisas. E junto com isso eu vou ensinando para eles o que eles podem nomear, o que eles podem falar para a criança, identificar, o que eles podem falar ao contrário. Por exemplo, a criança já sabe o que é o leite, né? Já sabe que é o leite que vai na mamadeira, porque essa criança ainda mama mamadeira. Então o papai vai pegar o suco ou o refrigerante e vai fingir que vai pôr na mamadeira e vai perguntar para a criança, pode beber o suco que você quer agora? Vamos pôr o suco? Para a criança o quê? Reagir. Reagir aqui é o comportamento do pai. Isso é o quê? É interação, prestar atenção, compreensão auditiva, tanto corporal quanto auditiva. E a gente espera o quê? Uma reação. Então, isso tudo é o que eu faço na rotina. Entendi. Tá bom? E por isso que eu não faço caderninho nas minhas terapias. Eu entrego um caderno e a mãe que vai anotando. E aí, esses são os meus exercícios para a rotina, tá? E é muito, muito legal, porque os pais gostam, os pais fazem, sabe? É muito legal. A cada semana eles vêm trazendo coisa nova. Então, vale a pena a gente entender essa importância. E eu falo muito para os pais, eu quero que essa criança evolua com vocês. Eu não quero que evolua comigo. Um dos meus pacientes hoje também, ele não deu um pio na terapia. Não deu um pio.
Terapia toda silencioso, só olhando para mim, né? Aí quando terminou, eu chamei o pai e a mãe. E o pai, eu perguntei, olha, o que você achou que foi a terapia, as estratégias, você acha que você já faz isso que eu fiz? Eu sempre quero um feedback dos pais e tentar puxar o que está na cabeça deles, que às vezes eles têm vergonha, não sabem como falar. Então eu sempre busco dar oportunidade para os pais. Aí ele falou assim, nossa, ele não falou nada, em casa ele fala, em casa ele reconhece, em casa ele ia ter reação, ele não teve reação. Eu falei, ótimo, então vamos fazer uma lista aqui de como que é o brincar dele. O que, que vocês fazem? Aí o pai falou, olha, tem as figuras, isso, aquilo, aquilo. Então, em casa você vai pegar essas figuras, esses brinquedos e você vai fazer o que eu fiz aqui. O que, que eu fiz aqui? Eu fiz isso, isso. Então você vai tentar fazer em casa. Aí eu parto já para a rotina, né? E aí eu explico, olha, eu não quero que ele evolua aqui, eu quero que vocês aprendam comigo e que ele evolua com vocês em casa. Porque a criança, ela sente muito mais segurança com os pais, né? Então é com os pais mesmo que ela tem que evoluir e dar respostas. E quando ela começa a dar respostas diferentes em casa, ela se sente preparada para ambientes diferentes. Então não tem como eu querer uma resposta dessa criança agora num ambiente diferente. Eu tenho que tornar o ambiente de casa diferente para ela ir reagindo muito bem a isso. Tá bom? Tá bom. Mas no curso, não sei qual aula você está, tem todas essas orientações. Se não tiver, você me cobra que eu tenho que Tô... melhorar as informações lá. Ai, muito Tá bem. na aula 3? Tô na Tá na aula aula 3 3. ainda? Do módulo 1? Uhum. Ah, não, tem muita Módulo 1. coisa ainda para você ver. Tem Tem muita coisa. bastante. Tem Ah, então bastante. tá bom, Karen, foi um prazer. Sucesso, espero ter te ajudado tanto com essa live quanto aí com o meu curso, tá bom? Sucesso. Tá bom, muito obrigada. Eu agradeço as orientações que você passou pra gente hoje. Vamos continuar te acompanhando aqui, né? E vou Eu que continuar fazendo o agradeço. curso, que é muito bom. Legal, muito obrigada. Eu que agradeço a todo mundo aí pela confiança. Eu realmente assim, não sou a que sabe mais, pelo contrário, gente, é uma luta todo dia no meu consultório para eu tentar ajudar minhas crianças e eu fico só pensando nos fonos, assim, que às vezes se sente mesmo limitante, às vezes eu me sinto. Então, por isso que eu gosto de compartilhar, que junto a gente tem mais ideias, juntos a gente pode ajudar mais crianças e família. Então, esse é o meu objetivo, ajudar vocês para que mais crianças e famílias sejam ajudadas também, tá bom? Então, muitíssimo obrigada a todos aí pela confiança e segunda-feira a gente está aqui de novo. Obrigada, tá, Karen? Então tá bom, tá Um servido. beijo. Tchau, tchau. Tchau!